Então, espera aí, meus irmãos. Então, nós estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Como nós vamos estar voltando, né, para uma aula mesmo mais longa, então nós vamos fazer a nossa página inicial como sendo o Evangelho, né? Em vez de colocar o vinha de luz, a gente vai direto para o Evangelho e depois eu vou pedir aí para Júlia fazer a nossa oração, tá bom, Júlia? Então vamos lá. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, vejam bem, é não praticar as boas obras diante dos homens, vírgula, para serem vistas. Então, com o objetivo de serem vistas, né? No sentido de que nós venhamos a receber essa recompensa, né? Por termos feito a boa obra. Pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, o que acontece com esse texto, né? Ele tem uma dupla interpretação, porque há um momento que Jesus diz que a luz tem que ser colocada no alto para ser vista. O que isso significa? Aqui, a condenação é quando você está fazendo o bem com o objetivo de você, pessoa, ser visto. Então, quando ele fala aqui, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, há uma análise que a gente chama transpessoal, né? A mão esquerda, ela significa a nossa sombra. Todos nós temos sombra e temos luz. Então, o esquerdo é o sinistro, é a sombra. Quando a mão esquerda, a nossa sombra, vê o que a nossa direita está fazendo, ou seja, o que a luz está fazendo, a mão esquerda, ela vai colocar ali um objetivo sombrio. Ou ela vai fazer com que, tipo, às vezes você pretende dar alguma coisa, assim, esvazia seu guarda-roupa e põe as roupas em cima da cama para você doar. Isso é a sua luz, é a sua mão direita. Se você demora muito para finalizar essa tarefa, o que vai acontecer? A mão esquerda, que é a sombra, ela vai ver aquilo que você está querendo fazer e vai falar assim, nossa, mas você está dando muita roupa. Nossa, mas está vendo esse vestido? Você ainda vai vestir. Quantas vezes que nós já separamos um monte de coisa para doar e demoramos um pouquinho, e na hora de doar, nós tiramos um monte de coisa. Quem faz isso é a mão esquerda, entendeu? Então, essa é uma análise mais transpessoal. Existe uma análise bem literal,
né? Que é aquela realmente para você entender que você tem que esconder suas boas obras para que fiquem oculto dos homens. Mas acontece que também tem aquele lado de que o bem precisa ser visto, a luz precisa ser colocada no alto. Nem sempre você vai conseguir fazer alguma coisa e aquilo ficar escondido, porque não faz sentido. Olha só, nós estamos gravando, procurando gravar, né, as nossas conversas, nossas palestras, com qual objetivo? De deixar isso disponível, né, para que outras pessoas que se interessem vejam, mas vejam o conteúdo. Esse é o nosso objetivo. E isso Deus vai enxergar em nossos corações, né? No entanto, se nosso objetivo for outro, nós responderemos por isso individualmente, não é? Então, mais um texto aqui. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso, né, naquele tempo usava-se a palavra leproso, aí a Federação Espírita Brasileira foi obrigada a colocar, né, ela foi processada por ter esses termos que não são politicamente corretos, e ela teve que colocar notas, né, em tudo isso, mas hoje é hanseníase, tá? Mal de Hansen. Mas, na época, era leproso, né? É assim que está na Bíblia. Veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar isso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. Então, Jesus quis dizer o seguinte: você não fica falando isso para todo mundo, até porque isso iria colocar esse leproso numa situação difícil, de exposição pública. Mas ele fala para que ele vá dizer sim aos sacerdotes. Ou seja, havia ali um objetivo maior, né? Para que os sacerdotes lembrassem do dom que foi prescrito por Moisés, que é o dom da cura, o dom da mediunidade, né? Então, na explicação aqui, nós vemos fazer o bem sem ostentação há grande mérito, né? Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, né, a pessoa comum, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Né? Aquele que prefere ao de Deus, né, ao testemunho de Deus, o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz, como se não acreditasse naquilo que diz, né? Quantos há que só dão aqui, ele falando da esmola mesmo, né? Na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido. Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, então veja, Deus, ele vai punir
o móvel da ação, né? O objetivo da pessoa, o que a pessoa deseja com aquilo. Mas muitas vezes, por exemplo, numa instituição, a instituição ganha cestas básicas, né, para distribuir para a população necessitada. E a distribuição dessas cestas básicas, por exemplo, muitas vezes, ela é divulgada. Qual é o objetivo dessa divulgação? Às vezes, quem doou a cesta quer registrar que doou. E nós, instituições, ficamos numa situação, porque se não aceitarmos aquela divulgação, as pessoas que são as beneficiárias daquela ação vão perder, não é? Então, estaria nisso também um orgulho de nossa parte. O que nós não permitimos é que fique exposta à família, né? Então, também, muitas vezes, nós mostramos a quantidade de cestas que foi doada, para estimular outras pessoas a doar também, para dizer, olha, tal empresa doou, para deixar aquela empresa, ela não está preocupada em fazer o bem sem ostentação, né? Se ela divulga aquilo, outras pessoas vão se sentir estimuladas a fazer isso também, não é? Então, são questões que nós vamos raciocinando. Qual é o móvel da nossa ação? O que é que está justificando aquilo que nós estamos fazendo? Agora, jamais expor a pessoa, já não é? Aquele que é o objeto do benefício, né? Então, sempre prestar atenção, né? Não saber a mão esquerda o que a direita faz, né? É uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se Ô, a mãe, modéstia... Oi? que horas que faz a oração? Não, eu estou fazendo aqui o evangelho como uma preparação para a oração. Eu falei isso no Ah, começo, tá? Mas nós vamos fazer bem direitinho, uma preparação para orarmos, tá bom? Porque o evangelho nos prepara. A gente antes lia, lembra? O Vinha de Luz, mas aí ia ficar sim. muita coisa. Uhum. Mas se a modéstia real, também a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, né? A pessoa faz de conta. Então, tudo isso, quem vai saber realmente é Deus, não é? Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, né? Olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus, né? Também esses já receberam na terra suas recompensas. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se volta para beneficiá-lo? Então, às vezes a pessoa tem que testemunhar, tem que dar, né, vamos dizer assim, tem que ir lá dar um depoimento. É muito complicado tudo isso, né? Ou às vezes é tão complexo isso, sabe, gente? Isso dá um seminário, viu? Isso dá um seminário. Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bendizer-lhe do nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Então, nós vemos muito isso no meio dos políticos também, né?
e dos falsos religiosos. Do bem que praticou, nenhum proveito se resulta, pois que ele o deplora, né? E todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que o seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo, quer dizer, inverter, né? É humilhar o que recebe, e em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa ao dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então, lembrar que se algo precisa aparecer, é a obra do Cristo, essa sim. Então, muitas vezes, nós divulgamos o que é feito dentro da obra. E aí, essa obra que mostra, vamos dizer assim, a vontade do Cristo de implantar o reino de Deus na terra. Então, todo cuidado temos que ter quando estamos divulgando a obra, para que não venhamos a divulgar como se aquilo fosse algo pessoal nosso, né? E não institucional, né? Sempre a obra do Cristo, a obra do bem, a obra de Jesus. Né? Ela sabe, em presença, ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Eis o que significam essas palavras. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Então, aqui há todo um trabalho que nós temos que fazer sobre nós mesmos para nós irmos encontrando a melhor maneira de realizar o bem. Então, nós vamos ouvir a prece que a Júlia vai fazer para nós. Então, vamos, neste momento, agradecer, Senhor, mais um dia, oferecer que possamos pôr em prática o que vamos aprender. Abençoe a nossa família, abençoe todas aquelas pessoas que estão longe, que não puderam participar, proteja-nos, abençoe aquelas pessoas enfermas, enfim, todos. Muito obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Que assim seja. Deixa eu agora localizar o PowerPoint. Tá bom? Ver aqui como que eu faço para compartilhar. Aqui. Compartilhar. Bom. Então, meus irmãos, Allan Kardec, o educador, nós estamos vivenciando aí o mês de abril, que
nós comemoramos 166 anos de Livro dos Espíritos. Nada melhor do que falar do codificador da doutrina espírita. Não para transformá-lo numa figura que nós vamos venerar, não é? Nós temos que fugir disso, né? Mas para aprendermos com ele ainda, para que nós possamos entender em profundidade, quanto possível, a mente do codificador, né? Porque a Federação Espírita Brasileira, ela coloca assim, Deus, Jesus, Kardec, né? Então, como sendo Kardec a chave para a compreensão do Evangelho de Jesus. Então, é isso. Nós sempre vamos, como eu digo, né? Fugir da idolatria. Nós não podemos idolatrar a ninguém, transformar ninguém em santo, para não cometer o erro da Igreja Católica. Mas não é idolatrar Kardec, é colocá-lo no seu justo lugar, especialmente nesse abril, né? Então, Allan Kardec não é alguém que tenha nascido no dia 3 de outubro de 1804. Quem nasceu nessa data foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome civil de Allan Kardec. Nesse momento, nem se pensava em Allan Kardec, né? Esse é o nome civil de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo que ele vai assumir lá já na idade provecta, já quando ele pensava que estava aposentado. Então, é assim que o nome dele se escreve, Denisard, com Z, não é Denisarte, também com T, é com D, e tudo isso é muito importante, porque existem essas pequenas confusões, mas é assim que ele mesmo assinava as suas obras, é assim que está no seu registro civil, no seu batistério. Então, esse é o nome de Allan Kardec, quando nasceu, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, tá certo? Então, antes que o Espiritismo, né, lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já existia Rivail, né, ou Rivail. E ele, então, já era uma pessoa firmada bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores. A reputação de Rivail, né, já era de grande distinção, ele era um mestre da pedagogia moderna, e o nome dele já inscrito em importantes obras bibliográficas. Ele escreveu muito jovem inúmeras obras. E quem foi o pai espiritual de Rivail? Porque nós precisamos compreender Rivail, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, como se queira, compreender a sua formação na encarnação, o contexto onde ele reencarnou, esse ser que vinha com uma tarefa, uma missão. E aí nós vamos entender que mesmo os maiores missionários, eles precisam, ao encarnar, de circunstâncias adequadas, de ambientes apropriados, para que eles possam formar no cérebro, que vai receber as ideias, uma estrutura. Então, o pai espiritual de Rivail é Pestalozzi. É Johann Heinrich Pestalozzi, né? João Henrique Pestalozzi. Mas quem foi Pestalozzi?
Pestalozzi foi discípulo de Jean-Jacques Rousseau, filósofo, que antecede, então, e que Jean-Jacques Rousseau é esse filósofo da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Nós vemos as ideias libertárias de Rousseau dentro da codificação espírita. Pestalozzi, portanto, ele é discípulo de Jean-Jacques Rousseau, ele bebe na fonte de Jean-Jacques Rousseau, ele ele mergulha nesse conhecimento de Rousseau, e tudo isso também estrutura uma personalidade de grande compaixão, porque Jean-Jacques Rousseau é o primeiro filósofo, evidentemente, que depois de Jesus, porque Jesus fala essa palavra, a compaixão, né? Lá na parábola do bom samaritano, nós vemos compaixão, nós vemos outras passagens também que essa palavra compaixão aparece. Mas Jean-Jacques Rousseau, ele traz para o mundo dos homens essa palavra compaixão, né, como sendo um atributo dos seres viventes. Todos ele coloca compaixão como sendo um dom de Deus nas criaturas que têm um certo grau de inteligência. E aí, não só dos humanos, mesmo nos animais, nos seres mais inferiores da natureza. E ele diz, então, que esse sentimento, ele trata como um sentimento. Nós vamos tratar ainda como uma sensação, né? A compaixão é nos animais, e ela é necessária para a sobrevivência das espécies. Então, quantos animais que, ao ver um outro animal da própria espécie em situação difícil, ele busca socorro, ele busca ajuda. Quanto mais evoluído é esse animal em inteligência, mais isso fica visível. Então, ele diz que essa compaixão é um dom de Deus, ela já nasce conosco. O que acontece com o homem é que ele vai cristalizando essa sensação nele, para ir fugindo do sofrimento do outro. O homem faz isso, mas os seres inferiores da natureza não fazem isso. Então, Pestalozzi, ele mergulha nesse universo de Jean-Jacques Rousseau. Lembrando que Jean-Jacques Rousseau, as suas ideias, elas foram durante a Revolução Francesa, a Revolução Francesa tomou para si esses conceitos, né? Ela incorporou esses conceitos, liberdade, igualdade e fraternidade. E, então, a Revolução Francesa, ela vem bem depois de Rousseau, e ela vem com o objetivo de destruir a monarquia, não é? Então, Maria Antonieta e Luís XVI, eles são derrubados, a monarquia é derrubada, e eles são guilhotinados. Só que eles morrem, né? Os imperadores, eles morrem pela guilhotina, e então se implanta esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só que não foi isso que aconteceu. Assim que os líderes revolucionários assumiram o poder, o que eles fizeram? Eles implantaram o terror na França. E o sistema que eles implantaram foi extremamente mais cruel que aqueles que eles derrubaram. Então, por essa razão, até hoje, muitas pessoas que reconhecem o mal que a esquerda fez
no planeta, eles colocam Jean-Jacques Rousseau nesse meio, né? Mas não é isso que aconteceu. Não foi, Jean-Jacques Rousseau, as ideias de Rousseau são completamente diferentes daquelas que os revolucionários depois implantaram na França, né? Então, as ideias foram completamente deturpadas. E, ao invés de sobrevivência e de compaixão e de tudo mais, o que se viu foi o terror. E até hoje, as ideias de esquerda, elas pregam uma ideia de liberdade, igualdade, de fraternidade, mas na prática não é assim que funciona. Então, nós precisamos realmente nos educar, conhecer a história, para que não venhamos a, vamos dizer assim, nem muitas pessoas que são da política da área da direita não conhecem em profundidade o pensamento de Jean-Jacques Rousseau e fazem críticas dizendo que ele que deu a base para a Revolução Francesa e para a existência da esquerda e do comunismo no Brasil, no mundo. E não é isso. As ideias, então, de Jean-Jacques Rousseau, elas estão dentro da codificação, né? Lei de liberdade, lei de igualdade, lei de fraternidade, isso está dentro de O Livro dos Espíritos, porém, com as explicações dos espíritos. Então, Pestalozzi, essa pessoa que absorveu esses conceitos, ele criou esse instituto para a formação escolar, chamado Instituto de Educação em Verdun, na Suíça, que foi instalado em 1805, né? Ele era professor e filantropo, Johann Heinrich Pestalozzi, e que funcionou de vamos dizer assim, 1815 a 1822, mais ou menos, que é a formação de Allan Kardec, né? Então, foi nessa escola, em Verdun, que Allan Kardec, que seria desenvolveram, né, em Allan Kardec, as ideias que mais tarde deviam fazer dele um observador atento, meticuloso, um pensador prudente e profundo, né? É isso que as ideias que ele aprende nesse instituto, mas o que esse instituto tinha de tão diferente, né? Vejam o que um pensador e filósofo alemão fala a respeito do Instituto Pestalozzi. Ele diz assim, do Instituto Pestalozzi, eu espero a salvação da Alemanha. Então, porque havia muitas crianças e jovens alemães estudando no Instituto Pestalozzi. Essas imagens que vocês estão vendo, elas são dessa região, né, da Suíça e tal. Como que funcionava esse instituto, né? As portas sempre abertas, não se trancava portas, eram 10 horas de atividades, desde as 6 da manhã até as 20 horas. Então, eles estudavam o dia inteiro. Cada lição durava 1 hora com intervalo. Nesse intervalo, eles trocavam de sala para se movimentarem. Nós fazemos isso muito no Instituto nosso, né? No Instituto no ICA, Porto Velho, a gente movimenta muitas crianças. Então, eles tinham aula de ginástica, trabalhos manuais, cartonagens, jardinagem, e a última hora, das 19 às 20, era uma hora livre, em que eles ficavam convivendo. Olha só, que interessante, né? A convivência, esse método, metodologia do espaço de convivência. Criar um espaço onde as pessoas pudessem conviver. Porque nesse momento em que eles estão ali
finalizando tudo, guardando as suas coisas, conversando no corredor e tal. É um momento de grande aprendizado. Nós vemos isso nos nossos encontros, não é? Os encontros espíritas. Presta atenção, a hora que a gente mais se descontrai e que a gente mais aprende é no momento em que nós não estamos dentro de uma sala, que nós não estamos em atividade específica. Por isso que de hora em hora eles trocavam de sala, porque nesse movimento havia a convivência. Lá no ICEAL, né, na nossa instituição, que nós coordenamos, a nossa metodologia é essa, são os espaços de convivência, criar a convivência e, de preferência, misturar em alguns momentos faixas etárias. Então, o mestre Pestalozzi, que era quem dirigia, né, tudo, ele, lógico, não era o professor, mas ele era o dirigente, ele era informado 3 vezes por semana sobre a conduta dos alunos. Ele, o velho, né, recebia os alunos, né, de 5 ou 6 de cada vez, então pequenos grupos, para ver o de que necessitavam e para ganhar-lhes a confiança. Então ele conversava com eles e nesses pequenos grupos ele conseguia fazer, vamos dizer, um diagnóstico. É como uma gota de sangue, né? Tira uma gotinha de sangue e vê pela gota de sangue, você tem como saber como que está todo o conjunto. Então, ele fazia isso, pegava a pequena parte para ter uma ideia aproximada do todo, né? Todos os domingos havia Assembleia Geral, onde se passava em revista os trabalhos da semana. Gente, se vocês quiserem vamos dizer assim, me interromper, vocês interrompam, perguntar alguma coisa, e se vocês lembrarem de alguma instituição que funciona assim, né? Nós vemos muitos institutos Pestalozzi por aí, mas dessa maneira eu não conheço nenhum. A minha mãe, ela era, né, uma pedagoga, e ela sempre falava, né, do Pestalozzi, do quanto ela gostaria que um dia pudéssemos ter algo pelo menos parecido com isso, né? Então, olha que interessante, não havia castigos e nem recompensas. Muito importante isso, né? O que tinha? Tinha natação, tinha caminhadas, exercícios militares para os alunos maiores, esgrima, dança, patinagem durante o inverno, excursões à floresta a fim de realizarem estudos e colherem plantas, representações teatrais, diversões, canto, cantava-se sempre. Gente, cantar é muito importante. Cantem, nem que seja na hora do banho, tá? As nossas crianças, elas cantam muito. Nós procuramos lá no ICEAL, ao máximo, né? Claro que não dá para chegar nem próximo disso, mas ao máximo replicar um pouco disso tudo. Veja, não havia férias escolares. Se você falar isso hoje em dia, né? Você está fora, né, dos padrões, mas não tinha férias. Pestalozzi, então, olha o que o orientava. Ele dizia assim: a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. O que nós, da doutrina espírita, sabemos? Que a intuição é a chave de acesso ao conhecimento. Não é, a intuição não é o mesmo que inspiração. A intuição, ela faz parte do nosso sistema mediúnico, mas ela é uma
porta por onde nós acessamos a nossa ancestralidade, para onde nós acessamos aquilo que somos. É pela intuição que nós temos os nossos insights, né? Olha aí, a luz. Então, quando ele fala que é a fonte de todos os nossos conhecimentos, ele está falando do conhecimento que nós já trazemos. Vamos dizer assim, da nossa ancestralidade, alguns entenderão que seria o conhecimento passado pelo DNA, né? Mas não é, nós sabemos que é o conhecimento, nós somos herdeiros de nós mesmos, é esse conhecimento aí, que Pestalozzi, na verdade, está falando. Além disso tudo, no Instituto Pestalozzi, né, havia conhecimentos complementares. Olha só, mineralogia, botânica, zoologia, anatomia comparada, história natural, fisiologia e psicologia, física experimental, química, línguas mortas e antigas, línguas, né, italiana, francesa, alemã, inglesa, matemática geral, mecânica, geometria, geografia política e civil, geografia geral, então, geografia política e geografia civil, geografia geral, história civil, instrução religiosa e moral. As crianças adquiriam num ano mais conhecimentos reais do que em 2 ou 3 anos pelo método antigo. Então, por essa razão que se falava, né, que a salvação da Alemanha vinha pelo Instituto Pestalozzi. O que eu penso é que esse instituto foi pensado e foi construído num determinado espaço e tempo na Terra para absorver essas almas que seriam, vamos dizer assim, né, que seriam educadas para serem os receptores daquelas ideias e daqueles conhecimentos que os espíritos nobres iriam passar, né, especialmente para Allan Kardec. Nós vamos ver o porquê que isso acontece, né? O Instituto e o método pestalozziano, eles vão ganhando notoriedade mundial. Em pouco tempo, tinham os alunos franceses e alemães em igual número. Dentre os franceses, encontravam-se quem? O jovem Rivail, né? Quem era o professor de Rivail diretamente? Alexandre Bonifácio, né? Mestre protetor de Rivail, de 1814 a 1817. Também, esse professor, ele cria, em 1822, uma escola em Paris, que busca melhorar, né, o ensino primário na França, busca replicar a escola de Pestalozzi. Então, o Rivail, em Verdun, ele ingressou aos 10 anos, logo depois da queda de Napoleão I, em 1815, né? Em 12 de dezembro de 1815, né, 1915, falece Ana Pestalozzi, né? E o Pestalozzi, ele reúne os alunos na sala de culto, né? Tinha uma sala de orações, e dentre eles, quem estava? Estava o Rivail. Então, o Rivail, ele participa dessa dor do seu mestre, fazendo, quem sabe, naquele momento, interrogações sobre a vida e sobre a morte, né? Vamos imaginar Allan Kardec muito criança ainda, ele admirando demais o mestre e se defrontando com essa questão da morte, né? E aí ele vê Pestalozzi respondendo a alguém que vinha consolá-lo, ele dizendo o seguinte,
vossa fidelidade, né, a fidelidade dessa amiga, da sua esposa, né, e vossa amizade, a seguirão no outro mundo. Nós a reencontraremos e juntos nos rejubilaremos com alegria. Então, vejam que nessa fala, Pestalozzi está dando testemunho de que ele tinha consciência de que havia um outro mundo e que as pessoas sobrevivem à morte do corpo e que nós nos encontramos com os nossos amores. E Kardec ouviu isso, quer dizer, o jovem Rivail. Essa é né, vamos dizer assim, uma foto, não é uma foto, né, mas é uma tela em que aparece Pestalozzi, como era a relação dele com as crianças, né? A interação, era uma interação de muita proximidade, né? De muita presença. E Rivail, então, se revela logo um desses discípulos desse pedagogo suíço, né? Então, Allan Kardec, muito cedo, ele adquire esse hábito da investigação. E ele, então, testemunha exemplos de beneficência e de amor ao próximo que Pestalozzi vivenciava, né? E isso, então, vai nortear a existência do futuro codificador para sempre. Porque mesmo antes de Allan Kardec ser Allan Kardec, ele era um filantropo, ele era uma pessoa que fazia a caridade nas suas inúmeras dimensões. Então, essa fase da adolescência, tão importante na vida de qualquer um, Kardec viveu nesse ambiente, num pequeno universo humano, né? Veja, era um burgo, olha, era uma coisa pequena. E Verdun era isso aí, né? E isso marcou para sempre a figura dele, né? E então, a figura desse mestre veio a ser para ele a própria imagem do chefe que dirige e que educa os homens, não é? Então, meus irmãos, nós não podemos pensar Allan Kardec sem pensar na sua vida escolar. Não é compreensível Allan Kardec. Imaginemos, olha, qualquer uma dessas crianças poderia ser Allan Kardec, porque ele entrou na escola com 10 aninhos. Então, esse é um ambiente que ele foi educado. Esse é um ambiente. Já finalizando, né, por hoje, olha aí essa estátua de Pestalozzi, mostra a relação dele com as crianças, né? E o que é que ele pensava? Ele traz a ideia de Jean-Jacques Rousseau, que ele diz o seguinte, né? Só o enobrecimento do homem é capaz de botar termo à desordem social, às revoltas populares, aos abusos do despotismo. Isso Jean-Jacques Rousseau fala. Saber e bondade sob a regência perpétua do bom senso. O amor é o eterno fundamento da educação. Então, nós vamos finalizar por hoje, está bem? Gravamos, então, não é? Eu vou parar a gravação agora, já, para nós irmos finalizando.